Conhece. Aleluia, só quem te conhece é Deus. Então peça para Deus falar com você nessa noite. É a segunda noite dele aqui e a primeira vez no estado de Roraima. Então, o que ele falar é Deus falando contigo, porque ele não te conhece. Fica fácil eu passar alguma coisa aqui, porque eu já conheço um pouco o povo, né? Aí, não, o pastor já me conhece, está falando isso. Mas aí o Nailson, ninguém te conhece, Nailson. Então deixa Deus te usar aí daquele jeito. Amém? Levanta a mão para o céu. E diga bem forte: Senhor Jesus, usa a vida do pastor Nailson para falar comigo nesta noite. Diga: fala, Jesus, que o teu servo ouve. Amém? Com alegria no teu coração, as palmas nas mãos, receba o pastor, aleluia, Jesus, nessa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Para mim é um prazer estar com vocês neste lugar. E eu quero louvar a Deus, primeiramente, por esta oportunidade, ao pastor presidente, pastor vice-presidente que está conosco, nos trouxe, amém? Para nós estarmos recebendo esta amada igreja, ao pastor Moisés, também que nos recebeu muito bem, e nós só temos que agradecer a Deus. Mas depois a gente fala mais, eu quero ir para a palavra de Deus. Irmãos, abra aí a tua Bíblia, vamos entregar o que o Senhor colocou no meu coração, para entregar ao seu coração. Nós estamos aí transmitindo, aí nas minhas redes sociais, no Facebook, alguns irmãos aonde nós passamos, pediram para transmitir, e estão aguardando a palavra, irmãos. Amém? Então abra aí a tua Bíblia, por gentileza, aí em 1 Timóteo capítulo 3. São 7. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 1 até o versículo de número 6, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6. Você que tem Bíblia, procura alguém, irmãos, que está sem a Bíblia, se aproxime desta pessoa, para que nós possamos receber da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Levante as mãos. Senhor nosso Deus e eterno, fala conosco, ministra ao nosso coração a tua palavra, que eu não fale mais, nada menos do que a tua palavra. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Você pode tomar o teu assento. Eu quero pedir agora, não ande na nave da igreja, só se for uma emergência, para você não perder o que Deus vai entregar para mim e para você neste lugar. Queridos, eu quero pregar aqui sobre o governo da casa
e o cuidado da igreja de Cristo. Olhando para o texto de 1 Timóteo capítulo 3, o versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós temos uma orientação do apóstolo para bispos e diáconos. O apóstolo começa dizendo que esta palavra ela é fiel. E ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas ele vai trazer aqui alguns critérios que o bispo, o diácono, o pastor, ele deve possuir. Ele vai colocar aqui algumas orientações que seriam necessárias para conduzir o bispo e conduzir o diácono, o pastor. Mas eu quero atentar com os irmãos para a pergunta que o apóstolo coloca no versículo de número 5. Ele diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Ele está usando aqui, irmãos, duas palavras que se destacam no texto. A primeira palavra é o governo da casa, e a segunda palavra é o cuidado da igreja. Você vai perceber dentro deste texto que quando ele fala da casa do bispo, ele está falando do governo. Quando ele fala da igreja, ele fala do cuidado. Então, uma diferença muito grande entre o governo e o cuidado. O que seria governo? Governo seria um poder executivo, onde o presidente, junto com seus ministérios, ele vai fazer uma ação, um processo. O efeito de governar seria uma governança ou uma governação. Agora há uma diferença também, uma definição do que seria cuidado. Olhe para mim. Cuidado é alguém que foi ou é objeto de tratamento especial. Alguém que tem zelo ou um bom trato. Ou seria um tratado também meditado, pensado. Seria um desveio, uma solicitude, uma diligência, uma atenção. Essa seria a definição da palavra cuidado. Olhe para mim. Agora, olhando para o texto aqui de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o apóstolo vai falar da conduta do bispo. E ele diz que esse bispo tem que ser irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não chama atenção. Alguém irrepreensível é alguém que não precisa estar no calo dele para estar chamando a atenção dele. Porque ele é irrepreensível. Ninguém chama a atenção dele. Porque ele sabe o que deve ser feito. Ele sabe o que precisa ser feito, então ele se coloca na posição. Porque ele é irrepreensível. Segundo, o bispo ele tem que ser marido de uma só mulher. Agora você vai perceber que o bispo também tem que ser vigilante. Ele tem que ser um homem vigilante. O bispo também precisa ser um homem sóbrio. Ele tem que ser um homem honesto. Porque é muito feio, irmãos, um bispo, um pastor, ser desonesto. Existe 3 classes aí que é desacreditada no Brasil. A primeira classe é os policiais. Todo mundo acha que todo policial é ruim. Todo mundo acha que todo político é ruim. E todo mundo acha que todo pastor é ruim. São as 3 classes desacreditadas no nosso país. Então o bispo tem que ser honesto. Além dele ser honesto, ele tem que ser hospitaleiro. Também o bispo ele precisa ser apto para ensinar. A palavra apto para ensinar, ele é um homem pronto para ensinar. Ele é um homem preparado para o ensino. Este bispo também não pode ser dado ao vinho. Você já pensou um pastor chegando na igreja para ministrar bebo?
para ministrar embriagado. Ele não teria e não estaria sóbrio para trazer uma palavra de edificação para aquele que está ouvindo. Também, o bispo ele não poderia ser espancador. Olhe para mim. Ele não poderia ser um homem violento. Este bispo também não poderia ser cobiçoso, de torpe ganância. Ele não deveria exercer o seu ministério, a sua função, apenas por troca de dinheiro. Mesmo que ele receba uma ajuda da igreja, mas a intenção dele não é dinheiro. A intenção dele é fazer a obra de Deus. Agora, olhando para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, nós temos o governo da sua própria casa. O que seria governo, pastor? Governo seria para governar bem a sua própria casa. O homem, ele deveria conhecer intimamente todos os seus e dar-lhe um bom exemplo para seguir e ensiná-lo como andar no caminho do Senhor. E como deve ser, irmão, o governo do bispo na sua própria casa? Olhe para cá para meus olhos verdes. Primeiro, este governo, ele deve governar bem a sua própria casa. Ele governa bem a sua própria casa. Ele não faz qualquer governo. O governo dele é bem feito. Por isso que ele governa bem a sua própria casa. Ele não governa a casa dos outros. Ele governa a sua própria casa. Olhe para mim. Segundo, ele tem os seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Os filhos não se submetem a ele porque é obrigado. Os filhos não obedecem a ele porque se não obedecer vai levar uma surra. Não. Obedece com toda dignidade. O respeito está falando mais alto. Também ele tem que saber governar a sua família. Ele tem que saber fazer este governo familiar funcionar da maneira correta. A esposa deve se submeter ao governo do marido. Olhe para mim. Agora eu preciso narrar para você que a Bíblia diz que a mulher precisa se sujeitar ao marido, se submeter ao marido. Mas quando a Bíblia manda a mulher se submeter ao marido, a mesma Bíblia manda a mulher, o homem amar a sua esposa. Por quê? Porque antes da submissão vem o amor do marido. Porque a submissão da mulher vai depender do amor que ela recebe do marido. Uma mulher que é bem amada, uma mulher que é bem tratada, uma mulher que é respeitada, ela não vai ter dificuldade de se sujeitar a este maridão. O marido que manda flor, o marido que compra chocolate, o marido que fala bem, a esposa não terá dificuldade de se sujeitar a ele. Se ele chamar ela para ir para a lua, ela vai até para as estrelas. Porque a mulher amada, ela se submete ao seu marido. Agora, se ela não é bem amada, ela não é bem tratada, ela é pisada, ela vai ter dificuldade de se submeter a este marido. Agora, também, este homem, como governador da casa, ele é o provedor do lar, porque o governo está na mão dele. O governo da casa está sobre ele. Então é ele que vai para fora. É ele que vai buscar o pão. É ele que vai trazer o recurso para dentro de casa, porque o governo está na sua mão. Olhe para mim agora. Agora, Paulo vai falar também sobre o cuidado da igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, abre a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, o governo da casa vai definir o cuidado que ele terá com a igreja. O governo da casa vai definir, olhe para cá, do cuidado que ele terá com a igreja de Cristo. Então, casa
é governo, igreja é cuidado. Você vai perceber dentro do texto o que seria isso. No entanto, olha o que diz Ezequiel, capítulo 44, versículo 14. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo mediante a execução de vários serviços diários. Olhe para mim. E como é o cuidado do bispo na igreja de Cristo? O cuidado dele ele deve estar disposto a hospedar as pessoas em sua casa. Também, este bispo, ele tem que ter a capacidade para ensinar. Ele não pode ser chegado ao vinho. Ele não pode ser um homem brigão. Ele não pode ser um homem briguento. Mas ele deve ser pacífico e calmo. Ele não deve amar o dinheiro. Agora, irmãos, a casa é governo e serviço. Repita para o irmão: casa é governo e serviço. Agora, por que servir na igreja, irmão? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 5 ao versículo de número 6, vai falar sobre o serviço especificado na obra de Deus. Então, antes de eu falar do servir na igreja, eu preciso que você entenda que o governo é casa, a igreja é cuidado. Para que você entenda, eu preciso definir algumas verdades de Deus para você. Primeiro, lá na casa pastoral, eu exerço governo na minha casa. Então, se eu quiser gritar com o meu menino, se eu disser para o menino: vai menino, eu posso. Mas na igreja, eu não posso fazer isso com o obreiro. Porque no obreiro eu tenho que pedir para ele. Porque em casa é governo, na igreja é cuidado. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Tem pastores que cometem esses erros porque eles não sabem definir o que é governo e o que é cuidado. Na minha casa eu governo, na igreja eu cuido. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Agora, por que servir na igreja, pastor? Primeiro, servir na igreja é uma forma de louvar a Deus. Toda pessoa que serve a Deus na igreja, ele serve na igreja, ele está louvando a Deus. Quando você vai à igreja, você está louvando a Deus. Quando você evangeliza, você está louvando a Deus. Quando você cuida do som, você está louvando a Deus. Quando você toca o instrumento, você está louvando a Deus. Agora, em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 ao versículo de número 2, nós temos o texto dizendo: louve a Deus com as suas atitude, ou seja, louve a Deus em tudo que você faz, porque tudo que você está fazendo, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25 diz: louve a Deus com o seu tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai narrar um costume que acontecia na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, os irmãos já tinham costume, na época de Paulo, de abandonar a congregação. Aí Paulo vai dizer: irmãos, não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns, porque o abandono da congregação já era uma obra costumeira que acontecia, então já tinha virado um costume. Os irmãos vinham quando queria, os irmãos apareciam quando queria, então virou um costume na igreja. Aí Paulo, para não obrigar, Paulo vem com aconselhamento dizendo: irmãos, não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Aqui não tem, irmãos, levanta as tuas mãos, diga: aqui não tem, mas tem lugar por aí, irmão, que você vai. Tem gente que deixa a sua igreja no dia do culto e vai para Batista, vai para Universal, vai para a igreja do nariz de Jesus, mas não vem para o lugar que Deus colocou ele. Agora cutuca o irmão e diga: não abandona a sua congregação.
fica onde Deus te colocou. Levanta as tuas mãos, fica onde Deus te colocou. Se Deus te colocou na IPDV, no estado de Roraima, fica na IPDV, onde Deus te colocou. Não arreda o pé da onde Deus te colocou. Levante as tuas mãos. Alamanda, lamandu, yamar, candaramai, indemandou, vaseca, lamandaramar, indemandou, candaramar. Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Levante as tuas mãos e dê glória para o povo, o Todo-Poderoso nesta noite. Louve a Deus com seu tempo. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, vai dizer: louve a Deus com as suas finanças. O que a Bíblia diz? Trazei o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Louvai a Deus com a finança. Lá nos lugares que eu já passei, alguns irmãos chegavam e diziam: pastor, cadê o copo da igreja? Eu disse: cadê o dízimo, irmão? Porque para comprar o copo tem que ter o dízimo. Quem está me entendendo, levante as tuas mãos. E tinha duas central dessa, e tem dia que eu ligava só uma, e quem estava na porta dizia: tá calor. Eu disse: cadê o dízimo que eu ligo as duas? Diga glória a Deus, diga aleluia. Porque tem gente, irmão, que não quer abençoar a obra, mas ele quer se beneficiar com o recurso da obra. Quem não abre mão da obra não deveria estar debaixo do ar-condicionado, que é pagado com dinheiro do dízimo. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Louve a Deus com a sua finança. Você viu 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 5 ao 9. O povo trouxe ouro, prata, riqueza para o sustento da obra de Deus. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Então trazei o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. É com dízimo que paga energia, é com dízimo que compra o copo, é com dízimo que faz os trabalhos da obra. Então, para fazer o trabalho, tem que ter a finança da obra de Deus. Vai dando glória, irmãos. Agora, você já ouviu alguém falar esta frase na igreja? Eu sirvo na igreja, mas ninguém me reconhece. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus, irmão. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. E é Deus que está vendo o seu trabalho. É Deus que está vendo a obra que você está fazendo para Ele, irmãos. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus galardoador para aquele que o busca. Se você está buscando a Deus com o seu serviço, com a sua dedicação na obra, haverá uma recompensa de Deus. Agora, o trabalho na obra de Deus, ele é um trabalho consciente. Olhe para mim. Ele não é um trabalho inconsciente. Olha que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Paulo diz: sejam firmes e constantes. Primeiro conselho de Paulo é ser firme. Quem é firme, ele não reda o pé. Quem é firme não vai embora, que ele é firme. O segundo conselho de Paulo, primeiro é ser firme, segundo é ser constante. Ele não é uma pessoa inconstante. O inconstante é aquele que começa e ele não termina. Mas o que Paulo diz aqui é: seja constante. Terceiro conselho, abundante na obra. Abundante é, produza na obra. Você não pode estar na obra sem gerar na obra. Então tem que ser abundante na obra. Sabendo, olha o trabalho, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então o trabalho da obra não é um trabalho inconsciente, é um trabalho consciente, porque eu estou trabalhando sabendo que o meu trabalho não é em vão no Senhor.
eu estou trabalhando, mas eu estou sabendo que o meu trabalho haverá o resultado. Levanta as tuas mãos. A partir de hoje, você vai começar a trabalhar consciente. Você não vai ficar trabalhando assim. Eu vou trabalhar porque o pastor me obriga. Não, se for para trabalhar assim, não trabalhe. O trabalho é consciente. Eu estou com o rolo na mão, mas eu estou trabalhando consciente que haverá uma recompensa. Eu estou pintando a igreja, mas eu estou pintando sabendo que haverá uma recompensa. Eu estou orando, mas sabendo que haverá uma recompensa. Eu estou evangelizando, mas sabendo que haverá uma recompensa. Quando eu cheguei na igreja onde eu estava, alguém disse assim para mim: pastor, ninguém aguenta nessa igreja. Eu disse: eu vou ficar o tempo que Deus quiser. Aí eu comecei a trabalhar, Deus começou a mandar gente de fora, gente que não viu, e começou a encher a igreja. Levanta as tuas mãos, levanta a tua mão para glorificar. Se você não quer trabalhar, Deus vai levantar uma turma que quer, a partir desta noite, desenrolar a manga e dizer: eis-me aqui, Senhor. Vai se apresentar como Isaías se apresentou: quem enviarei? Aí Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Agora perceba que o trabalho da obra de Deus não é um trabalho em vão. Você sabia, no começo do meu ministério, eu orava. Talvez você ora para Deus mandar obreiro para a obra. Ou talvez você ora para Deus levantar obreiros para a obra. Senhor, manda obreiro de fora. Senhor, manda pessoas de fora. Mas isso é antibíblico, porque a Bíblia não manda nós ficarmos querendo pegar obreiro da outra igreja para trazer para a nossa igreja. A Bíblia diz que é para nós rogar ao Senhor da seara. A seara tem um dono, a seara tem um Senhor, a igreja tem um dono. E a Bíblia diz: rogai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor da igreja, rogai ao dono da igreja, para ele enviar obreiros para a sua obra, para ele enviar obreiros trabalhadores. Quando a Bíblia diz que é para enviar obreiro, obreiro é um perfil de alguém que trabalha. A Bíblia diz que é para nós orar, para Deus enviar obreiros trabalhadores. Não é para Deus mandar desocupado que vem só fazer raiva na igreja. É para Deus mandar trabalhadores. Trabalhador, ele não faz raiva pro pastor. Trabalhador, ele não fala mal do pastor. Trabalhador, ele não faz raiva na igreja, porque ele é trabalhador. Ele veio para trabalhar. Quem é trabalhador, levanta as tuas mãos. Quem é trabalhador, levanta as tuas mãos. Para Deus enviar trabalhadores para a sua obra. E hoje Deus está levantando aí, ó. Deus está à procura de alguém que está disposto a trabalhar, sabendo que o trabalho do Senhor não é em vão. Haverá uma recompensa. Vai dar glória ou vai ficar me olhando? O trabalho da obra de Deus é um trabalho consciente. Não é um trabalho inconsciente. Então ninguém pode trabalhar obrigado, irmão. Ninguém pode fazer o trabalho obrigado, porque é um trabalho consciente. Eu preciso entender que o meu trabalho na obra de Deus não é em vão. Agora eu preciso entender algo que se chama o voluntariado na obra. Eu preciso me voluntariar na obra de Deus. Irmão, no quartel, não é o general que vai buscar o soldado em casa, não. É o soldado que se apresenta no quartel. É ou não é? A mesma coisa é o membro. O membro tem que aparecer no quartel. Tem que se apresentar na igreja de Cristo. Porque ele é o soldado de Cristo, irmão. Agora você quer ver uma coisa, Deus fazer algo sobrenatural na sua vida? Coloque na tua mente o trabalho voluntário da obra de Deus. Se alguém não faz, eis-me aqui para fazer. Se alguém não pode ir, pode contar comigo, que eu estou para fazer a obra de Deus. Eu estou para fazer o trabalho que Deus quer que eu faça. Irmão, você já chegou
lá na Caixa Econômica. Quem já foi na Caixa Econômica? Quando você chega lá no caixa, tem um rapaz que está ajudando. O que tem na camisa dele escrito? O que está escrito na camisa dele? Posso ajudar. Você quer ver a obra de Deus crescer? Deus alavancar esta obra nesse estado, se apresenta e a partir de hoje diga: eu posso ajudar. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos, diga: vista a camisa da Caixa Econômica Federal. E para de estar reclamando e a partir de hoje diga: eu posso ajudar. 1, 2, 3, diga: pode contar comigo. Não, diga bem forte, diga: pode contar comigo, irmão. Irmão, o que mais acontece hoje? Você já viu pessoas cantando? Lá onde eu estava ensinei isso, os irmãos pararam de cantar este hino. Alguns irmãos vinham e cantavam: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Aí chama para trabalhar, não aparece, então não canta um hino. Porque se você cantar, eu vou chamar você para vir. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Eu quero trabalhar, então trabalhe. Diga glória a Deus. Que esse negócio de cantar, eu quero trabalhar, e o pastor chama, nem aparece, você está mentindo no louvor. Mas se você cantar: eu quero trabalhar, mas se o pastor chamar, você aparece. Que você não está mentindo no louvor. Diga glória a Deus. Quem vai trabalhar, levanta as tuas mãos. Quem vai só cantar: eu quero trabalhar, e não vai aparecer, diga eu. A irmã aparecer, levanta a mão lá atrás. Diga aleluia, diga glória a Deus. Não, mas tem que cantar e aparecer. Diga glória a Deus. O trabalho de Deus precisa de nós. O trabalho do Senhor precisa de mim e de você. Sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Fique em pé agora, igreja. Essa é a minha palavra. Daqui a pouquinho eu volto com a minha palavra já oficial para o coração dos irmãos. Glória a Deus. Levanta a tua mão para cá. Eu quero estar passando ao pastor, nosso pastor, a nossa liderança, que vai estar conduzindo o trabalho agora. Senhor nosso Deus e Pai, toma o teu filho em tuas mãos, abençoando, Pai, conduzindo em nome de Jesus. Maravilha, aplausos para Jesus, igreja. Assenta, por favor, um minutinho. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, os visitantes da igreja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E que palavra maravilhosa. Quem toma posse dessa palavra? Que possamos a cada dia, irmãos, no cumprimento dessa palavra, que nós possamos a cada dia cumprir as nossas responsabilidades, porque Deus conta conosco. O tempo está se findando, o tempo do fim está chegando, e Deus conta com cada um de nós nesses últimos dias. O pastor Nail citou aqui a palavra do grande profeta Isaías, a pergunta que Deus faz a ele: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías foi de todo jeito, por um lado e por outro. Isaías, ele colocou diante de Deus a visão da glória que ele teve, da dimensão do que é a glória de Deus. Ele tentou se esquivar, mas quando ele viu que não tinha como se esquivar do chamado do Senhor, ele disse: conta comigo, Senhor. Pode contar comigo que eu irei. Conte comigo porque eu vou. E essa deve ser a nossa visão. Continuar o chamado de Deus que Ele tem na nossa vida. Amados, faremos uma parte nesse momento, que é uma parte que já foi avisada durante toda essa semana, essa quinzena, que é a parte da posse do novo dirigente desta igreja.
E queria deixar uma palavra aqui que está em Colossenses, no capítulo 3, e versículo 23, que diz: e tudo quanto fizertes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Essa deve ser a nossa responsabilidade diante de Deus. Tudo quanto a gente fizer, fazer de todo o coração. E aqui nós estamos para fazer um culto, um momento memorial, melhor dizendo, que eu coloquei aqui no meu script, que a gente chama de cerimônia de posse e despedida do dirigente que serviu a Deus aqui neste lugar. E como de costume desta igreja, a gente sempre faz isso perante a igreja, convidamos o povo, e chegou o grande momento, assim como o pastor Moisés, por favor, pode ficar aqui, e o pastor Nailson também aqui, assim como ele chegou aqui em março, né, pastor? Mais precisamente, foi 24 de março, completou 11 meses esse mês. Ele chegou aqui para servir essa igreja. Foi o tempo de Deus dele chegar aqui. E aprove a Deus também nesse 5 de janeiro o tempo dele terminar aquilo que Deus colocou na mão dele aqui. Tudo é um tempo determinado por Deus. Esperávamos um tempo maior. Esperávamos um tempo bem maior, mas não está na nossa decisão, no nosso tempo, quanto tempo a gente vai ficar no lugar. E queria destinar um tempo para o pastor Moisés expressar sua palavra de despedida, de gratidão a Deus por servir esse tempo. E logo após as suas palavras, nós empossaremos o pastor Nailson Menezes, que daqui a pouco convidaremos também a sua esposa e o seu filho, para ser o novo dirigente estadual aqui neste lugar. Com a palavra, o nosso querido pastor Moisés, que de antemão, em nome do presidente missionário Paulo Dias, estou aqui representando na condição de um servo, e queria agradecer, pastor, de todo o coração, pela dedicação de todos os dias que o senhor serviu aqui neste lugar, com todas as dificuldades que o senhor sabe que teve, dificuldades essa que o senhor mesmo sabe, as dificuldades aqui da igreja, poucos obreiros, poucas pessoas dispostas a ajudar, não aqueles que estão, mas é que somos poucos mesmo aqui neste lugar. Eu queria agradecer em nome do nosso pastor o serviço que o senhor prestou aqui de excelência, aquilo que o senhor pôde fazer, conduzindo o rebanho de Deus, ensinando, cuidando, e ensinando eles a guardar a sã doutrina, pregando culto após culto. E nós queríamos aqui agradecer, porque de fato o senhor não fez um trabalho para nós, para a diretoria, nem tampouco apenas para essa igreja. O intuito de fazer o serviço foi para Deus, e o senhor com certeza fez o melhor que o senhor pôde ter feito aqui neste. Muito obrigado, e que o senhor possa continuar te usando na cidade onde o senhor vai, e que o senhor possa... Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, em poucas palavras, meus amados, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao ministério, agradecer ao nosso missionário, na pessoa do pastor Isaías, vice-presidente, que nos concedeu a oportunidade de estar aqui, meus irmãos. Confiou em nós, de estar aqui nesse momento. Por quase 11 meses estive aqui com os irmãos,
Só tenho a agradecer, pastor, pela confiança, pela oportunidade que foi me concedida. Pedir desculpa se falhei em alguma coisa perante o ministério, ficou alguma coisa a desejar, né? Mas estamos aí para trabalhar, continuar servindo, como temos servido com alegria, com amor, sem posto em nosso coração. Aqueles que me alimentaram quando eu tive fome, alimentou a minha casa. Agradecer àqueles também que não empatizaram por nós. Porque quando alguém não empatiza com nós aprendemos alguma coisa. A gente acaba sempre tirando um proveito daqueles que não nos amam. Aqueles que não empatiam por nós. A gente acaba tendo proveito daqueles que nos caluniam, falam por trás de nós, das nossas costas. A gente aproveita disso, irmão. E a gente pega lições para a nossa vida. Aqueles que tentaram, mas não conseguiram, continue buscando a Deus, continue orando, continue servindo ao Senhor. Me despeço dessa igreja, meus irmãos, muito triste. Meu objetivo era bem maior, mas por forças maiores me despeço hoje da igreja. E dizer a todos aqueles que estiveram comigo, sorrindo, brincando, nossos momentos que tivemos juntos, meu muito obrigado. Você que um dia me deu um copo com água, Deus vai te recompensar. Você um dia que bateu nesse portão, me ofereceu um alimento para minha família, Deus também vai te abençoar. E você que nunca me trouxe alegria, Deus também vai te abençoar. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que você fez para mim, Deus possa te dar em dobro a partir de hoje, em nome de Jesus. Levo saudade desse povo, meus irmãos. Eu pedi para Deus, para mim não chorar, porque eu sou chorão. Quando eu subi aqui no altar, e 6 membros, eu chorei. Mas eu disse, Senhor, na hora da despedida, eu não quero chorar. Eu quero ser firme, quero ser forte. Porque quem nos vê de pé, não sabe o que nós enfrentamos. Então, de coração, meus irmãos, muito obrigado. Você que me recebeu, você que cuidou de mim, você que zelou, você que lutou junto comigo, a mocidade, os obreiros. Sabemos que nós adquirimos aqui alguns amigos. E meu muito obrigado. Que Deus continue abençoado. Eu posso dizer para você, que você não fez por mim, faça pelo pastor Nailson. E aqueles que a me ajudaram, continue ajudando eles. Porque ele também tem uma família. E antes dele ser um pastor, ele tem uma alma por dentro dele. A capa dele não defende ele das feridas, das marcas que vem de fora, irmão. Porque tem pessoas que olham para nós e acham nós super-herói ou super-homem. E taca pedra, fala isso, fala aquilo. Pensa que nós não temos aqui dentro o sentimento. O nosso irmão Maurício, que chegou já na nossa praticamente despedida, né, irmão Maurício? Muito obrigado por estar conosco. E a todos meus irmãos, meu muito obrigado. Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Maravilha. Aqui estão as palavras de gratidão a Deus, as palavras de agradecimento à igreja do nosso pastor Moisés, a qual conheço há algum tempo, e tem se dedicado toda a sua vida em servir a Deus. E vem aqui a esposa do pastor, a diaconisa Leiane, venha também o Roger, para que se faça conhecido o filho dos pastores que vão assumir essa igreja. Essa é a família, irmãos, que a partir de hoje vai estar aqui conduzindo os trabalhos do Senhor, na presidência, na liderança, na governância do pastor Nailson Menezes, que nós também somos contemporâneos, somos da mesma, quase a mesma idade.
Nós estamos ali na obra de Deus desde adolescente, crescemos juntos e aqui estamos nesse ato tão especial, tão maravilhoso, que é fazer a obra de Deus. Pastor Nailson, Deus tem colocado uma palavra no meu coração para o Senhor, que está aqui no livro de Josué, no capítulo 1 e versículo 9, que a palavra de Deus diz assim, pastor Nailson: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, aqui nesse estado. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. E assim diz a palavra: apenas seja forte e corajoso, porque o resto Ele fará por você, sua família e sua descendência. Assim diz o Senhor, nessa palavra que Ele tem colocado no nosso coração no dia de hoje. Então, simbolicamente, o pastor Moisés vai entregar a Bíblia Sagrada, a chave desta igreja, para o nosso querido pastor Nailson, que a partir desse momento assumirá a igreja, e nós vamos orar por ele, vamos orar pela sua família, impondo as mãos. E eu creio que Deus, como foi com os outros pastores que aqui passaram, foi com o pastor Moisés, será também na liderança do pastor Nailson e a sua família. Amém? Faça a entrega da liderança dessa igreja ao pastor Nailson. Passo toda a responsabilidade que até mim me coube o dia de hoje, na liderança dessa igreja. Entrego elas em suas mãos, na certeza de que será bem cuidada, bem ensinada pelo Senhor, pela sua família. E assim como a igreja zelou de mim, vai zelar do Senhor também. Aleluia, aplausos para Jesus. Por favor, pastor, fique em pé, igreja do Senhor. Vamos aqui fazer este ato de posse. E a partir do momento que nós orarmos, Deus confirmará tudo isso que nós estamos fazendo aqui neste lugar, e será de grande proveito a vinda do pastor Nailson aqui neste lugar. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós oramos neste momento, empossando aqui neste lugar, Senhor, o pastor Nailson, que vai assumir a partir deste momento, Senhor, a igreja do Senhor, a sede estadual, aqui na cidade em Boa Vista, no estado de Roraima. Ser com ele, Senhor, abençoa ele, sua esposa, seu filho, que, meu Pai, onde ele pisar a planta dos seus pés aqui neste lugar, e aquilo que ele planejar, e aquilo que ele fizer, meu Pai, para o crescimento da tua obra, nós profetizamos que vai dar certo, nós profetizamos que vai multiplicar, nós profetizamos que o trabalho dele será uma bênção aqui neste lugar. Senhor, faça isso, Senhor, através da tua palavra, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplausos para Jesus bem forte. Assentáveis mais um minuto, irmãos. Para quem não conhece o pastor Nailson começou a sua liderança ali no estado do Amazonas, onde ainda bem jovem, solteiro, dirigiu a sua primeira igreja no bairro de Petrópolis, serviu bem a igreja. E o ministério viu nele uma dedicação de não mais ficar no estado, porque tinha um potencial de sair do estado. E aí no ano foi para Fortaleza. Ele fica algum tempo ali no estado do Amazonas, em Manaus. E aí Deus o levou para Fortaleza, no Ceará,
Ali ele fez a abertura da igreja, criou um ponto, e depois de algum tempo foi inaugurada a nossa igreja em Fortaleza, onde está em pé lá, até hoje, na liderança dos pastores que ficaram ali. E aí, posteriormente, Deus o levou para a cidade de Porto Velho. E ali ele ficou por 2 anos, aproximadamente 2 anos, onde também fez uma excelente liderança. E deixou ali um povo abençoado. E agora, neste mês, ele foi designado para vir aqui servir a igreja em Boa Vista, no estado de Roraima, porque temos a igreja aqui no município. E ele veio com todo amor, toda dedicação, se colocou na condição de servo voluntário, assim também como fez o pastor Moisés quando veio, e veio servir a igreja aqui quando o pastor presidente assim solicitou. Então, amados, com a palavra agora como pastor desta igreja, como o novo pastor de vocês, o pastor Nailson, e quem o recebe fique em pé e dê um aplauso bem forte para Jesus. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus está me dando e, primeiramente, a nossa liderança, o missionário, pastor Isaías, com a diretoria do ministério, está confiando mais esta igreja em nossas mãos, junto com a minha família, para nós estar cuidando, irmãos, do trabalho de Deus. Como já foi falado pelo pastor Isaías, é a 4ª igreja que nós estamos recebendo para conduzir na palavra, irmão. Como vocês viram, já foi ministrado, eu tenho este cuidado de trazer, de mostrar na palavra. Então, a partir deste momento, os irmãos vão estar recebendo uma palavra semelhante a esta que eu entreguei, com todo carinho, uma palavra bíblica, amém? E se houver correção, vai ser dentro do texto, dentro daquilo que está escrito, amém? Nada fora, para abençoar, edificar a vida dos irmãos. Estamos aqui para somar, eu, pastor Nailson, junto com a minha esposa, diaconisa Leandro, juntamente com o Roger, nosso filho, para somar junto com os irmãos, amém? E nós contamos com a ajuda de todos, o carinho de todos, para que nós possamos, junto com vocês, fazer um trabalho, porque sozinho a gente não consegue fazer. Então eu conto com a ajuda de todos os irmãos. Quero agradecer o pastor Moisés. Eu sei, o senhor pronunciou que vai triste, mas tudo tem um propósito, e Deus vai conduzir os seus passos, e grandes coisas Deus vai fazer. Às vezes a gente não entende por que Deus remove nós de um lugar para o outro, mas tudo é com o propósito de Deus, tudo é na direção de Deus, e algo de Deus vai acontecer ali, algo de Deus vai vir para as suas mãos, e no lugar onde alguém não honrou, o Senhor vai ser honrado, o Senhor vai ser exaltado, porque Deus prepara esse tempo para a sua vida. Este tempo do reconhecimento vai chegar nas suas mãos, vai chegar diante do Senhor. Eu estou liberando porque é profético de Deus para a sua vida. Se o Senhor puder levantar a sua mão e receber, porque há um agir de Deus, há um trabalho de Deus de maneira silenciosa. Deus está trabalhando. Em poucos dias o Senhor receberá uma resposta que alegrará muito o seu coração. E aquilo que está fora do lugar, o Senhor vai colocar no lugar. Deus diz: acalma só o teu coração, porque é Ele que vai colocar no lugar. Aquilo que tu acha que está fora do lugar, mas não está, é só o agir de Deus. E grandes bênçãos virá para as tuas mãos. Deus está abrindo portas para o Senhor.
bênçãos virá, que o senhor vai entender de onde vem. É Deus que está enviando para as suas mãos. Então nós queremos orar, irmãos, pelo pastor Moisés. Agora dirige a mão para cá. Antes de eu continuar as minhas palavras com os irmãos, nós queremos orar por ele. Se eu puder, pastor, se ajoelhar como um servo humilde que eu sou, juntamente com o nosso líder, para nós abençoar a sua vida. O pastor Moisés orou muito pelos irmãos, sim ou não? Agora é a vez dos irmãos orar por ele. Então dirige a sua mão para cá, com todo carinho, você vai apresentar ele diante de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, conduza ele, Pai, aonde ele está indo, Senhor. Meu Deus, a tua palavra ela foi liberada, Pai. Meu Deus, eu sei que sobre ele está esta palavra de honra, Pai, que virá sobre a vida dele. E como prova que é o Senhor que fala, traz a tua unção sobre ele, traz o teu poder sobre ele, Pai. Renova as forças dele, sustenta ele em tuas mãos, Pai, que a partir deste momento ele veja o sobrenatural das tuas mãos. Abençoa a esposa, os filhos, a família, que todos sejam muitos abençoados. Traga bênção, prosperidade sobre a vida do teu servo, e tudo que ele fez neste lugar, o Senhor vai recompensá-lo, porque tem um Deus galardoador daquele que o busca. Então abençoa a vida do teu filho, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte? Levante, meu pastor. Deus é contigo. Oh, amados. Amados, sente só um pouquinho. Não vai dar para ouvir todos, mas eu queria pelo menos 3 pessoas aqui, os irmãos do departamento, para dar em nome da igreja, dar uma palavra final ao pastor e as boas-vindas ao pastor que entra. Pode ser a Thalita, que já está chorando, a Ruth, que já está chorando ali. Pode vir, ou pode ser a irmã aqui também. Dá uma palavra de despedida para o pastor e umas boas-vindas para o pastor que entra. Queremos fazer isso rapidamente, está sendo transmitido. Não vai dar para ouvir todos, mas pelo menos 2 ou 3 pessoas vai dar para ouvir nesse lugar. Quer vir, irmã Cristiane, depois a irmã Ruth? Pode vir, irmã Cristiane, que é a líder do grupo de jovens, a diaconisa da Casa do Senhor. Suba aqui, de forma bem resumida, a gente vai fazer essa homenagem com a igreja. Em nome da igreja, vão estar falando essas palavras finais. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Sou grata a Deus pela vida do pastor Moisés, aleluia, Jesus, que esteve aqui conosco, fazendo esse trabalho maravilhoso, aleluia, Jesus, usado pelo Senhor, né, servo do Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. E o homem de Deus, cheio da graça do Senhor, esteve aqui todo esse tempo, aleluia, Jesus, nos ajudando nessa batalha, aleluia, Jesus, juntamente com toda a igreja. Creio que cada um teve um momento, né, juntamente com o pastor Moisés. Pude também compartilhar um pouco, aleluia, Jesus. E o que eu tenho para falar nessa noite é que eu creio que o Senhor irá abençoar o pastor Moisés e a sua família, aonde quer que eles estejam, né, o Senhor estará com eles, aleluia, Jesus, abençoando seu ministério, né, e usando ele poderosamente em suas mãos, aleluia, Jesus. Deixo aqui as minhas palavras de gratidão ao pastor Moisés pelas orações, glória a Deus, aleluia, pelas palavras, pelas orientações. Deus abençoe o pastor Moisés, o Senhor e a sua família, glória a Deus. Deixo aqui também as minhas palavras ao pastor Nailson, glória a Deus, aleluia, que está aqui agora conosco para fazer também este trabalho, né? Para que nós venhamos somar, glória a Deus, no reino de Deus. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a sua família, glória a Deus, e eu creio que o Senhor irá usar a sua vida grandemente neste lugar, glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor a toda a igreja. Gente, desculpe, mas eu sou muito sentimental. E eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela vida do pastor Moisés e por ter me concedido a oportunidade de conhecer ele. Eu agradeço, pastor Moisés, pela sua vida, pela vida de sua família maravilhosa. Enquanto muitos criticaram, eu pude ver um verdadeiro homem de Deus, reto, justo com a sua palavra. Eu agradeço por todas as orações, por todos os conselhos, por todas as brincadeiras também. E eu creio que Deus vai lhe honrar. O meu coração é confortado, porque eu vi através do Senhor o verdadeiro homem de Deus, que é firme em sua palavra e me ensinou a andar com minhas próprias pernas em minha vida espiritual, a não depender somente do Senhor, a não depender somente da sua oração, mas me incentivou muito a crescer espiritualmente, e eu creio que a amada igreja também. Seu ensino foi muito diferente e eu pude absorver muito todas as palavras que o Senhor deu aqui. Quero pedir perdão se alguma vez eu faltei com o Senhor, mas eu quero lhe dizer que eu e a minha casa lhe ama muito e tenho o Senhor guardado no coração, não somente a mim, como meu esposo e meus pais. E eu desejo que aonde o Senhor pisar, o Espírito Santo seja na sua vida e as bênçãos sejam dombradas, e que todo acolhimento que o Senhor não teve aqui, o Senhor possa ter, aonde o Senhor estiver. Desejo ao pastor Nailson, que está chegando agora, que o Senhor possa usar grandemente suas mãos, abençoar seus projetos, usar a sua boca para falar aquilo que o Espírito Santo mandar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos melhorar todos os dias para encontrar com o Senhor Jesus. Que Ele possa sustentar o Senhor e a sua família todos os dias aqui. E que o Senhor possa fazer a vontade de Deus neste lugar. Eu creio que grandes coisas serão através da sua vida e aprenderemos muito com o Senhor. Aqui eu agradeço a oportunidade de falar. Amém? E aqui é a chorona, viu? Aleluia, meu Pai. Eu quero dizer para a igreja, aleluia, Senhor, que eu aprendi muito com o pastor Moisés. Eu amei muito meu pastor. Eu amei não, vou amar, que ele não morreu, eu também não morri, estou vivo, né? Vou continuar amando o servo do Senhor, porque foi um servo muito maravilhoso. Aprendi muitas coisas com ele, não só com ele, com todos os pastores que passou aqui. E aqui eu estou para agradecer a ele e pedir perdão também no nome de Jesus, meu pastor. Quero dar um abraço no meu pastor, ele que eu amo muito. E não vou esquecer, não vou parar de ligar para ele, mandar mensagem, aleluia. Sempre para ele, sua família, sua esposa. Gostei muito de sua família, seus filhos, amei muito eles aqui, aleluia. A minha boneca, a filha dele que veio também, meu nome dela, pastor? A Vitória, também o Davi, amei todos em nome de Jesus, toda a família, eu gostei de todos. E o meu pastor, tinha ele com o meu filho mais velho, eu brincava muito com ele, gostei de brincar com ele, gostei de brincar. Aleluia, Deus diz a ele que na obra do Senhor, em oração, está sempre junto aqui. Quando ele não estava trabalhando, estava aqui na casa do Senhor junto comigo orando. Graças a Deus, foi muito, me respeitou demais, graças a Deus. E eu também com as minhas brincadeiras, mas respeitando sempre o pastor Moisés como o meu pastor e como um filho meu, né? Porque o meu filho mais velho é mais velho que o pastor Moisés. Então também, quero que o pastor fale para a sua esposa, que eu gostei muito dela, a pessoa que eu provava, eu brincava com ele, ela nunca teve ciúme de mim, apesar de eu ser pessoa de idade. Mas tem muitos que é mesmo com idade, né? Ela tem ciúme. E ela não brincava na frente dela, e eu falava com ela, dizendo, nossa, ela é a avó dele. Aleluia, meu Deus. Eu também não me ofendia por essa idade, né? Então, pastor, eu quero que o senhor seja abençoado. Onde o senhor for, onde colocar seus pés, seja abençoado no nome de Jesus, toda a sua família.
Família maravilhosa, meu Deus. O Senhor use ele onde ele for. Também o nosso pastor que é novo agora, né? Estou aqui preparada para ajudar também ele e sua esposa em círculo de oração. E quando precisar de mim, é só ligar de Cunha Rosa. Estou precisando da senhora para falar isso assim. Eu estou preparada no nome de Jesus, viu? Não se vergonhe. Se de passar alguma necessidade, não sou rica, também sou pobre, mas se eu tiver o feijão e o arroz, vamos comer junto, no nome de Jesus, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo do Senhor e sua família, no nome de Jesus, eu que agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. Mais um abraço. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu não sou muito bom de palavras, nem de despedida eu gosto, mas quero dizer ao Senhor, pastor Moisés, me perdoe por não ter passado muito tempo aqui com o Senhor. Vim servir mesmo no final, na despedida, mas pude aprender com a sua vida, com a palavra que o Senhor deu a cada um aqui. Não foi do Senhor, vimos que era de Deus. A gente agradece, eu e a minha casa agradecemos aos ensinamentos, aos momentos bons. Aqui o Senhor ganhou um amigo, vai estar guardado em nossos corações, aonde o Senhor for. A caminhada é difícil mesmo, mas Deus é contigo, homem de Deus. Não desiste. Aleluia, Deus. Perdoe também por ter ajeitado o violão só no último momento. Amém? E ao pastor Nailson, seja bem-vindo, homem de Deus. Aqui nesse campo, eu me comprometo a ajudar o Senhor, em nome de Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Amém. Dê um aplauso para Jesus. Até eu já estou chorando. Chorar não é vergonhoso, não. Às vezes chorar também é reconhecer a dor do outro, a dedicação do outro. Eu acompanhei algumas dificuldades, pastor Moisés. Não foi fácil estar aqui esse tempo. Tão curto, mas não foi fácil. Para finalizar esse ato, irmão, alguém aí quer dar uma palavra ainda? Vem cá, irmão. Bem resumido, dá para a gente ouvir, né, algumas pessoas. Pastor, mas que momento, irmão, toda troca é essa? O pastor disse para mim aqui que lá em Rondônia ficou o chororô também. E assim, é reconhecer o trabalho do seu pastor e também as palavras ao novo, né? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui não vou falar muito, né? Somente gratidão a Deus em primeiro lugar. E esse homem de Deus, eu não podia deixar de não falar, né? Que esse homem de Deus com a esposa dele, nos momentos difíceis que eu estava passando, que eu passei pela sala de cirurgia, eles sempre orando. E quando eu cheguei, eles foram lá em casa. E eu não podia deixar de não contar aqui para os irmãos, para os pastores e para ele, agradecendo. Gratidão, viu, pastor? Gratidão à irmã que não está aqui. Um grande homem de Deus. Eu contemplei na vida dele um lado que eu não conhecia.
Eu só tenho a glorificar o nome do Senhor e agradecer. Toda honra e toda glória para o nosso Deus, mas Ele é um homem de Deus. Só gratidão a Deus, agradecer pela vida do nosso pastor. Mas nós não sabemos de nada, só quem sabe é o Senhor. Só gratidão, só quero agradecer. Agradecer pela oração de cada um dos meus irmãos que orou por mim nos momentos difíceis. E eu contemplei na vida desse homem de Deus, da esposa dele, da família dele, de cada um dos meus irmãos, pelas orações. Não tenho muito a falar, só gratidão a Deus. Muito obrigado, pastor, que eu também quero lhe pedir perdão. Quero lhe pedir perdão se eu magoei, se eu fiz algo. Passo aqui pela pastora também, né? Não sei o nome da irmã, nunca consegui, mas a sua esposa, a mulher de Deus. Só peço perdão pelas minhas falhas, né? Já pedi do Senhor, pedindo para você, não podia deixar essa oportunidade. Nós temos que aproveitar, né? A oportunidade que Deus nos concede. Então, eu só quero agradecer a Deus, agradecer novamente a você, agradecer cada um a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Se coloquem em pé todos os irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Tá bom? Eu quero só dar aqui um aviso, irmãos. Cadê a salva para nós? Mas antes de nós pedir aqui, irmãos, as ofertas, o pastor Isaías pediu para justificar a ausência da família do pastor, né? Teve que ir antes por causa da enfermidade do sogro, né? Então, que os irmãos possam estar orando, né, irmãos? Pela família, pelo sogro, para que Deus faça a vontade dele, tá bom? Nós estamos orando, pastor, e eu creio que o Senhor vai Deus vai dar uma resposta sobre a sua vida, família, sobre essa situação também. Então, irmãos, concluindo aqui com os irmãos, amanhã é dia 6, não é isso? É dia 6, então a gente está começando, irmãos, 30 dias de oração, 30 dias de clamor. Você e os irmãos que são responsáveis pelo grupo da igreja, por gentileza, adicione eu, a minha esposa, para me estar colocando o cartaz lá, está tudo pronto, amém? Então a igreja vai estar aberta, irmãos, 9 da manhã, às 12, às 15, às 18 e às 22 horas. Amém? Nos dias dos cultos a mesma coisa, que é o janeiro de Deus. E vai ter a ministração nos cultos. Eu vou estar ministrando cada culto com uma palavra poderosa, uma palavra bem organizada. Amém? Para Deus abençoar o nosso janeiro. Tá bom? Vai ter uma mesa ali na porta, um livro para você colocar o seu nome, e nós vamos estar clamando a Deus. Eu vou estar em todos esses horários. Eu vou estar no altar em todos esses horários. 9, 12 comigo. 9, 12, 15, 18 e 22. Então vai ser transmitido, irmão, nas minhas redes sociais, na Wilson Menezes. Amém? Meio-dia e às 22. Então quem morar perto, nesse horário das 22, vem para a igreja. Você vai entrar pela porta lateral. Mas quem mora longe, você vai entrar pela live, vai dobrar o joelho e orar com o pastor. Pastor, é só para me assistir eu só orando? Não, é para dobrar o joelho e orar com o pastor. Quem quer bênção, irmão? Quem quer vitória neste ano? Então vamos dobrar o joelho e vamos orar. Chegou, orou, você está livre para ir para sua casa, para fazer os seus afazeres. Amém, irmãos? E no culto, terça-feira, eu aguardo já os irmãos, tá bom? Para nós estar ministrando uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Então, você que tem redes sociais, se você puder fazer, você vai pegar o cartaz lá no grupo e vai mandar para o amigo, para amiga, para todo mundo. Amém? Convidar as pessoas para estar no culto.
Amém? E eu vou estar também divulgando aí, irmãos. Tá bom? Eu vou estar montando o meu carro importado, que veio do Ceará. E você vai ver o meu carrão, tá bom? Fórmula 1 azul. Quando você vê o meu carro passando, vum para lá, é o pastor Nailson. Tá bom? Então, meu carro passou para lá. Então, a gente vai estar divulgando, irmãos. Tá bom? Então, se aproveita. Se o pastor passar na porta da sua casa, você já chama ele para tomar o café. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, irmãos, eu agradeço. Estamos aqui para trabalhar e lutar pela obra de Deus. Pode concluir aí a live. Compartilhe.